Fala, meus queridos, estou de volta e nós vamos trabalhar hoje uma aulinha suave, sossegada sobre Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Nós vamos partir então para vermos as principais teorias dos mais célebres filósofos de todos os períodos históricos dentro da filosofia que nós já estudamos. Então já passamos pelo período da Antiguidade, pelo período medieval, pelo período moderno, pelo período contemporâneo. Então nós vamos ver os principais filósofos, os principais personagens de cada momento histórico / filosófico. Então nós vamos começar falando de Santo Agostinho e de Tomás de Aquino no período medieval, porque nós já vimos Platão, nós já vimos Sócrates, nós já vimos Aristóteles, então nós vamos partir para Santo Agostinho e Tomás de Aquino no período medieval. Vou colocar aí na tela para você. Santo Agostinho e Tomás de Aquino, os dois mais importantes filósofos do período medieval. Quando nós falamos então de Santo Agostinho ele é representante desse período da filosofia medieval, que é o período conhecido como período patrístico, ou também chamado de período dos pais da igreja. Isso é um período que vai se estender ali do século I até mais ou menos o século III, século IV depois de Cristo. E é o período então onde vai ser consolidada as principais doutrinas da Igreja Católica, ok? Então esse é o contexto histórico relacionado à questão filosófica desse período. Então nós temos aí a consolidação do cristianismo, também diante de 316 depois de Cristo, com o imperador Constantino, que vai oficializar, imperador romano, que vai oficializar o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Com isso, a igreja vai passar a ter amplos poderes locais para poder exercer o seu domínio ideológico. Não só o seu domínio ideológico, mas também o seu domínio político, o seu domínio social. Então essas características vão aviltar, vão elevar, vão ascender a Igreja Católica a um outro nível, a um outro patamar. E aí esse período da filosofia medieval é dividido em período patrístico e período escolástico. Então o primeiro período que a gente vai ver aqui é o período patrístico, que tem como principal personagem Santo Agostinho. Qual era o objetivo então da patrística, dos pais da igreja? Defender a fé cristã, dialogando com quem? Dialogando com a filosofia. Então aqui, como nós já vimos na nossa aula que nós abordamos período medieval como um todo, que o principal objetivo aqui era unir fé e razão. Para você entender esse período aqui, você tem que compreender o que aconteceu lá na antiguidade, quando surgem os filósofos socráticos, Sócrates, Platão e Aristóteles. O principal objetivo da filosofia antiga, da filosofia grega, era se distanciar, era ocasionar uma ruptura entre o pensamento mitológico, o pensamento religioso grego e o pensamento racional, o pensamento filosófico. Daí nós vamos ter Platão. Na nossa aula de Platão nós falamos sobre isso. Daí nós vamos ter Platão com o mundo sensível e o mundo inteligível, o mundo das ideias. Dentro dessa perspectiva, então, a filosofia medieval ela vai construir um legado filosófico buscando a união entre fé e razão. Ou seja, não deixando de lado a influência que os filósofos gregos iriam exercer sobre os filósofos medievais, até porque Santo Agostinho foi influenciado por Platão e é um dos precursores do que nós chamamos de neoplatonismo, que tem justamente essas características filosóficas / cristã, e essa busca pela união entre fé e razão, na tentativa de explicar os elementos bíblicos, os elementos tradicionais, os elementos doutrinais, os elementos dogmáticos da Igreja Católica que estava se ascendendo entre o século II até o século VIII a.C., mas a patrística nós vamos ter ali mais especificamente entre o século I, com alguns pensadores antes de Agostinho, até a sua consolidação aí no século IV. Né? A formação dos seus principais dogmas, e dogmas aqui nós estamos nos referindo à doutrina,
a doutrina da igreja. A doutrina que orienta sobre o que a igreja crê, o que a igreja confessa e o que ela professa. Então esse diálogo entre filosofia e razão, entre filosofia e fé, melhor dizendo, vai trazer uma perspectiva de aprofundamento teológico e filosófico dentro dos mais variados temas que abarcam a fé cristã. Como alma, como céu e inferno, como a existência de Deus, como a existência do próprio diabo, o que é a Eucaristia, o que é o batismo, dentre outros elementos que fazem parte da dinâmica dogmática da Igreja Católica e que são pensados de forma filosófica por esses dois grandes personagens da história. Então, como principais pensadores do período patrístico, nós temos apenas Santo Agostinho. Santo Agostinho, que é o cara da doutrina do pecado original. E eu já expliquei para você o que é essa doutrina do pecado original. A doutrina do pecado original nada mais, nada menos é do que a ideia de que o indivíduo, ele herdou o pecado de Adão. Adão era o cabeça federal de toda a humanidade no Éden, e ele herda esse pecado, e esse pecado só vai ser justificado lá em Jesus. Essa é a ideia do pecado original. Então, para Santo Agostinho, todo indivíduo nasce com o pecado original, que ao longo da vida ele vai ter que ir, então, se mortificando, se santificando, para que ele possa alcançar outros status de espiritualidade. Mas nós não temos apenas Santo Agostinho como principal pensador aqui, não. Nós vamos ter Orígenes, nós vamos ter Tertuliano, Justino Marte, Policarpo de Esmirna, Eusébio de Cesareia, dentre outros nomes muito importantes para o período patrístico, ou seja, para a consolidação do quê? A consolidação dos dogmas da Igreja Católica e a construção das suas principais ideias teológicas ou ideias doutrinais, ok? Então, olha só. Quem foi então Santo Agostinho? Ele foi um filósofo / teólogo e um dos maiores pensadores do cristianismo. Viveu na transição, olha só, na transição entre o mundo romano, a queda do Império Romano, né, e o início do período medieval. Queda do Império Romano, a queda do Império Romano vai acontecer em 476 depois de Cristo. 476 depois de Cristo. Esse é o período da queda do Império Romano. A oficialização do cristianismo, vai acontecer em 316 depois de Cristo, tá? Então, Santo Agostinho vai viver nesse período, na transição entre a queda do Império Romano e o início do período medieval. Suas principais obras, dignas de leitura, obras de cabeceira, as Confissões de Santo Agostinho e a Cidade de Deus. Então, Santo Agostinho, nem toda a sua vida foi cristão, tá? Então, houve um período em que ele não era cristão e acabou tendo um encontro, então, partindo de uma leitura de um texto bíblico, e aí ele se sentiu atraído e passou, então, a professar o cristianismo. Sua mãe é chamada de Santa Mônica. Inclusive, Santo Agostinho tinha muitos problemas morais antes da sua conversão. Então, após anos de busca filosófica, ele vai se converter ao cristianismo, influenciado pela sua mãe, influenciado por textos como Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 5, uma leitura um pouco mais aprofundada da Bíblia, e também influenciado por Santo Ambrósio. E ele vai se tornar o que nós chamamos de doutor da graça. Isso pode aparecer na sua prova, então vou colocar aqui para você. Olha lá na tela. Ele é conhecido também como doutor da graça.
Então as suas principais obras sempre vão trazer a ideia da união entre a filosofia e o cristianismo, partindo de uma perspectiva bastante profunda, bastante significativa, da ideia da existência de Deus, da ideia da manutenção dos dogmas e das tradições da igreja e assim sucessivamente. Então nós vamos ter essa união entre fé e razão, olha lá, entre fé e razão, com Santo Agostinho. Nós vamos ter a fé e a razão, aqui para ele não são opostas. A fé, ela vai orientar a razão. Então isso aqui, ó, isso aqui é importante para você anotar. Isso aqui é importante. Eu vou destacar aqui melhor. Isso aqui é importante para você anotar. A fé para Santo Agostinho, ela vai orientar a razão. Diferente do que nós já vimos lá no período moderno. Lá no período moderno, a razão, ela é o principal meio de aquisição de conhecimento e a fé está completamente fora de cogitação. Aqui no período medieval, com Santo Agostinho, aqui com Santo Agostinho, a fé, ela vai orientar a razão. Esse aprofundamento filosófico. Lembre-se que Santo Agostinho vai ser influenciado pela filosofia de Platão. Então, boa parte da sua filosofia vai ter muitas características parecidas com a filosofia de Platão. Se você ainda não assistiu a nossa aula sobre Platão, especificamente, vá lá no canal, procura ela, assiste para você entender os conceitos de mundo sensível, mundo inteligível, para você poder entender como que Santo Agostinho vai relacionar isso aqui. Porque Santo Agostinho é o cara que vai escrever o tratado sobre os mortos. Então é ele que vai trabalhar a perspectiva do quê? Da vida após a morte. Da vida após a morte. Essa ideia é trabalhada por Platão lá no seu... Olha a influência de Platão sobre Santo Agostinho. Essa ideia é trabalhada por Platão lá no seu livro A República, no livro 10, chamado de Mito de Er. Que é quando então Platão conta, você sabe que Platão escreveu boa parte dos seus livros como se fossem diálogos entre pessoas, conversas entre pessoas. E aí, dentro dessa perspectiva, então, ele conta o mito de que um soldado morreu em batalha e ele desceu até o mundo dos mortos e ele vai ter lá suas experiências, né, de vida após a morte. Aí ele vai ver um pouco do Tártaro, vai ver um pouco dos Campos Elíseos, depois ele vai voltar, vai estar diante das virgens da necessidade, vai escolher seu modelo de vida e vai reencarnar novamente. Então, essa perspectiva filosófica de Platão, ela vai influenciar Santo Agostinho. Só que Santo Agostinho vai trabalhar essa perspectiva da vida após a morte dentro de uma perspectiva o quê? Dentro de uma perspectiva cristã, dentro de uma perspectiva de fé. Então, por isso que ele, ao olhar para a filosofia de Platão, ele vai dizer, isso aqui é interessante, mas eu preciso utilizar esse fragmento, essa ideia, partindo do princípio da minha fé. E aí é quando ele vai cristianizar. Então a razão, ela vai ajudar na compreensão da fé, mas é a fé que vai orientar a razão. Lembre-se que isso é diferente do período moderno, onde nós temos uma concepção totalmente antropocêntrica. Então, crer para compreender e compreender para crer era o dizer de Santo Agostinho, ok? Primeiro você aceita a fé, esse é o primeiro passo. Depois você busca um entendimento racional dos mistérios da fé. Então existe um passo, uma ordem para o entendimento filosófico medieval aqui. Nós temos uma ordem, e essa ordem é: primeiro você aceita a fé, primeiro você se converte, primeiro você acredita em Deus, primeiro você acredita nos dogmas da igreja, primeiro você pratica os dogmas da igreja, e depois você parte então para entender esses dogmas de que forma? Entender esses dogmas de forma racional. Compreender esses dogmas de que forma? De forma racional, entendendo então os mistérios da fé. Então ele que vai escrever o tratado sobre as mortes e vai trabalhar então essa ideia cristã voltada para as questões relacionadas à vida após a morte, no seu tratado sobre a morte. Fala muito de alma, vida após a morte, experiências e assim sucessivamente. Então, nós temos a ideia de primazia da fé. Então, para Santo Agostinho, a fé é o que? É o primeiro passo, pois ela abre o caminho para o uso correto de quem? Da razão. Primeiro a fé, olha lá, ó.
Primeiro é quem? Primeiro é a fé. Primeiro é a fé. Depois eu vou ter o quê? Em segundo plano, a razão. A razão. Depois da razão, qual vai ser o resultado? A compreensão. A compreensão da fé. Então, esse é o resultado. Esse vai ser o nosso esquema aí para você entender como que Santo Agostinho trabalha essa ideia. Essa é a fórmula da física, da filosofia, né? Coisa linda. Por isso que filosofia é top, né, mano? Filosofia é... Porque a filosofia, para quem não sabe, é a filosofia que dá origem à lógica, é a filosofia que dá origem à matemática, é a filosofia que dá origem à física, né? Então tem gente que parece que não sabe isso. Mas eu tô explicando para você não errar na sua prova, o Gordinho tá explicando para você aqui. Então essa é a fórmula da filosofia de Santo Agostinho. Essa é a fórmula. Primeiro eu tenho fé, fé mais o quê? Fé mais razão, que é igual o quê? Que é igual à compreensão da fé. Sabe aquelas fórmulas que você faz lá na aula de física com o Matheus? Pois é, olha aqui, ó, que coisa linda, coisa maravilhosa. Aqui a gente tem uma fórmula bacana aí, ó, para você entender a visão de Santo Agostinho dentro da perspectiva da filosofia medieval. Então, dentro da sua perspectiva filosófica e teológica, ele vai unir os elementos greco-romanos, da filosofia greco-romana, com a doutrina cristã que estava em ascendência. Então, o período dos pais da igreja, e eu vou colocar aqui para você, ó. Quando a gente fala de patrística, esse período também pode ser chamado de período dos pais da igreja. Período dos pais da igreja, ok? Então, se você ouvir o termo patrística, o período patrístico é o período dos pais da igreja. E por que, professor, que é o período dos pais da igreja? Porque nós estamos tendo um início, pontapé inicial da doutrina cristã. E são eles que vão formular essas ideias. Os primeiros concílios vão acontecer aí, como por exemplo o concílio de Nicéia, ok? Então a patrística ela vai abrir o caminho para a filosofia escolástica. A filosofia escolástica de quem? De Tomás, que nós vamos ver daqui a pouco, de Tomás de Aquino. Aquino que vai trabalhar as 5 fases da existência de Deus dentro do seu livro A Suma Teológica. A Suma Teológica que é um livro pequeno, dá para você ler aí em 1 hora, 2 horas. Ele tem 5.476 páginas. Então é um livro que dá para você ler aí em 1 hora, bem tranquilo, bem maroto, para você chegar aí na sua prova arrasando. Então a reflexão de Santo Agostinho, ela vai partir do diálogo entre quem? Entre religião e filosofia. Aí aqui nós temos a ideia de uma disciplina que se estuda hoje, que nós chamamos de filosofia da religião. Então, quando você parte da análise filosófica para você compreender algum tipo de doutrina, nós estamos unindo filosofia com religião. Uma coisa é você estudar a sua religião apenas a partir do aspecto confessional. Outra coisa é você estudar a sua religião partindo do aspecto filosófico, tentando compreender através de métodos e técnicas que nós chamamos de hermenêutica, por exemplo, que é a arte e a ciência da interpretação, onde você busca entender os livros antigos, né, dentro da intenção do autor, dentro daquilo que ele foi, dentro daquilo que o autor quis escrever, quis falar. Essa é a tentativa de trazer uma interpretação mais sólida, uma interpretação mais verdadeira. E a igreja vai construir todo esse legado e toda essa ideia ao longo desse período, tá? Ele é chamado de doutor da graça justamente porque ele cria métodos e pontes para que Tomás de Aquino pudesse então interpretar de forma melhor as questões bíblicas e trazer uma perspectiva filosófica, agora influenciado por Aristóteles, dentro da sua metafísica. E lembre-se que metafísica é tudo aquilo que está para além da física,
tudo aquilo que não pode ser palpável ou não pode ser compreendido pela física. Isso é metafísica. Então quando a gente fala de alma, fala de Deus, fala do diabo, fala de experiências de quase morte, por exemplo, dentro do espiritismo, né? Nós estamos falando de questões metafísicas e isso é trabalhado por Aristóteles lá no período da Antiguidade, dentro da sua proposta de compreender como as relações sociais aconteciam. E ele diz que essas relações sociais acontecem porque o indivíduo já é um ser político natural. E isso vai influir sobre a filosofia de quem? Sobre a filosofia de Tomás de Aquino, que vai trabalhar a ideia da existência de Deus, ok? Então, essa é a síntese teológica de Santo Agostinho e as suas principais teorias e as suas principais ideias filosóficas durante o período medieval. Agora nós vamos partir, então, para a filosofia escolástica. Então, a filosofia escolástica vai acontecer entre, olha lá, o século XI até o metade ali do século XIV, movimento teológico influenciado por Tomás de Aquino, né? E nós vamos ter a construção das primeiras universidades medievais durante esse período. O objetivo era o mesmo. Qual era o objetivo? O objetivo era conciliar a fé cristã com quem? A fé cristã com a razão, especialmente com a filosofia aristotélica. Então lembre-se de o seguinte, vou destacar aqui para você. Platão, Aristóteles. Então olha lá, Platão vai influenciar quem, melhor dizendo? Quem ele vai influenciar? Ele vai influenciar Agostinho de Hipona, ou mais conhecido como Santo Agostinho. E Aristóteles vai influenciar quem? Tomás de Aquino. Ele vai influenciar Tomás de Aquino. Então, para você não errar na sua prova e levar essa informação, porque ela é importante. Então, quando a gente diz que o objetivo dessa filosofia é um objetivo especialmente da união da fé com a razão, dentro de uma perspectiva aristotélica, eu estou falando de quê? De filosofia escolástica. Quando eu digo que a filosofia medieval está unida com a perspectiva platônica, eu estou falando de Santo Agostinho. Então, o método aqui que vai ser utilizado por por Tomás de Aquino, é justamente um método lógico, de debate e raciocínio dedutivo para explicar as verdades da fé. Aqui ele vai trabalhar a ideia da existência de Deus, os seus 5 argumentos em relação à existência de Deus. Então lembre-se que o argumento dedutivo aqui, ele já pressupõe o quê? Razão. O argumento dedutivo você analisa e você deduz que aquele plug conecta naquela tomada. Esse é o dedutivo, ok? Então, isso pressupõe o quê? O uso da razão. Isso pressupõe o uso do quê? O uso da lógica, dos argumentos lógicos que vão ser trabalhados durante esse período da filosofia escolástica por quem? Por Tomás de Aquino. Então, olha lá. Então, Tomás de Aquino viveu entre 1225 a 1274. Foi um filósofo e teólogo italiano, também considerado um doutor da igreja, e ele pertence à ordem dos dominicanos. Olha só, vou puxar uma setinha aqui para você. Agostinho é o cara que vai influenciar significativamente as ideias de Tomás de Aquino, vai influenciar significativamente e vai acabar então influindo sobre muitos aspectos que serão trabalhados aqui, ó, dentro da perspectiva metafísica. E eu já expliquei para você o que é metafísica. Aí aqui a gente vai partir para a chave, porque nós vamos chegar lá aqui, ó, a Suma Teológica aqui, ó, a Suma contra os Gentios também. A gente já vai chegar lá na metafísica de Tomás de Aquino para você entender como que Santo Agostinho vai influenciar Tomás de Aquino aqui nesse quesito também.
Então ele pertencia à ordem dos dominicanos, suas principais obras, Suma Teológica e Suma contra os Gentios, mas a principal aí é a Suma Teológica, levando em consideração o maior representante da escolástica e da filosofia cristã do período medieval. Então ele tinha uma perspectiva filosófica muito mais racional, muito mais filosófica, muito mais profunda do que Santo Agostinho, né? Então a união da fé e da razão, essa harmonia que deveria acontecer entre esses dois elementos, fé e razão, se complementam, não se desassociam. Fé e razão, dentro dessa perspectiva, vão se complementar. A razão nunca vai contradizer a fé, mas vai confirmá-la. Essa é a perspectiva da filosofia medieval, principalmente proposta por São Tomás de Aquino. Aí nós temos as verdades que são acessíveis à razão, que são as verdades filosóficas, e nós temos as verdades que são inacessíveis à razão. E que verdades serão essas? As verdades da fé. Tenta-se compreender, mas existem verdades que são reveladas pela fé, que são incompreensíveis à mente humana. Então as verdades reveladas pela fé, aqui nós temos o quê? A teologia. O que é teologia? Teologia não é, tem gente, eu já vi pessoas dizendo, professores dizendo inclusive que teologia é o estudo sobre Deus. Completamente errado. Porque a palavra teologia, ela se divide em duas outras palavras no grego. Olha aqui, ó. Olha lá. Vou até escrever em grego para ficar melhor. Theon e aqui logos. Logos em grego é palavra. E theon em grego é Deus. Então, o que se estuda aqui em teologia? Estuda-se a palavra de Deus. A forma como Deus vai se revelar. As verdades da fé serão reveladas por quem? Pela teologia. Por quê? Porque a teologia é a palavra, é o estudo sistemático da palavra de Deus. Essa é a concepção de Santo Agostinho. Se você aprendeu de outro jeito, me desculpa, mas você aprendeu errado. Aqui comigo você vai aprender o certo. Então ambos aqui vêm de quê? Vêm de Deus. E portanto, não podem se contradizer. Se a fé vem de Deus, se a razão vem de Deus, então elas não podem se contradizer. Qual é o problema? O problema somos nós, que não conseguimos unir fé e razão. Essa é a perspectiva, tanto de Santo Agostinho, mas muito mais de Tomás de Aquino. Então quando se fala de teologia, que para muitos teólogos a teologia é a mãe de todas as ciências, mas na verdade a teologia ela vai ser um braço da filosofia, porque a filosofia surge bem antes no período grego, né? Entre o século VIII e o século III, lá na Grécia, entre os períodos arcaico e o período clássico. Então nós vamos ter uma concepção aqui de que uma ou outra, né, vai ser mãe de todas as ciências. Mas a teologia teve o seu papel extremamente importante na construção de universidades, no legado do quadrivium, do trivium e de outras perspectivas educacionais que foram sendo criadas durante o período medieval, ok? Então teologia não é o estudo sobre Deus, porque ninguém pode estudar Deus. Teologia é o estudo sobre o quê? Sobre a palavra de Deus. Então essa é a perspectiva trabalhada aqui por São Tomás de Aquino. Então a razão, ela ajuda a entender, olha lá na tela, ajuda a entender e explicar e defender os dogmas da igreja. E eu já falei para você que os dogmas são o quê? São as doutrinas. Aí nós temos quais são os limites da razão então trabalhado. A razão ela vai compreender parte da realidade, nunca o todo. Mas alguns mistérios são acessíveis por meio do quê? Por meio da fé. Aí nós temos aqui, por exemplo, a questão da Trindade. A doutrina da Trindade, a palavra Trindade não existe na Bíblia. É um conceito que foi criado por São Jerônimo, também no período medieval, onde ele vai trabalhar a ideia de que existem três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ao mesmo tempo que essas três pessoas são três pessoas, cada uma de forma individual, elas também são um. Esse é o conceito de quê? Esse é o conceito trabalhado por São Jerônimo de Trindade. O conceito de ressurreição também. O conceito de ressurreição é de que Jesus, no terceiro dia, ressuscitou, né? Então nós temos dois conceitos que são importantíssimos aqui
para o cristianismo. Que sem esses dois conceitos a gente não trabalha a ideia de cristianismo. Claro que nós temos outros. Nós temos a questão da Eucaristia, que para a igreja católica vai ser a Eucaristia, para a igreja evangélica vai ser Santa Ceia. Então nós vamos ter outros conceitos aqui que serão importantes também. O conceito de alma, né, o conceito de salvação. Nós vamos ter outros conceitos aqui. Esses conceitos são estudados dentro do campo teológico e eles visam trazer uma compreensão racional, plausível para a mente humana para tentar explicar os elementos da fé. Mas nem todos os elementos da fé são compreensíveis à mente humana. Então isso quer dizer que a razão humana ela detém o quê? Que a razão humana ela detém suas razões. Suas limitações, melhor dizendo, desculpa. Então a racionalidade detém as suas limitações. Então para Aristóteles, ele vai adaptar todos esses conceitos partindo de uma perspectiva aristotélica. Ou seja, o ato de potência, a causa primeira, substância primeira que é trabalhada lá dentro. Isso aqui, esses conceitos são trabalhados, aqui, esse conceito de substância, esse ato de potência, causa primeira é trabalhado lá na metafísica de Aristóteles. Isso aqui, Tomás de Aquino vai pegar e vai cristianizar. E vai transformar no quê? Vai transformar nisso aqui, ó. As 5 vias da prova da existência de Deus. Olha aí na tela, olha lá na tela. Nós já trabalhamos isso aqui, já expliquei para vocês, mas nós vamos fazer isso aqui de novo. Motor imóvel. Tudo que se move foi movido por algo, que veio antes, obviamente. Então, dentro dessa perspectiva aqui de Tomás de Aquino, o motor principal, ou primeiro, é Deus. Aí vem o conceito de causa primeira. Toda causa existente tem o quê? Uma causa anterior. Não existe uma causa presente sem ter sido influenciada por uma causa anterior. Princípio de casualidade. Lá na física a gente vai trabalhar isso dentro das leis de Newton, né, professor Matheus? Vamos trabalhar isso dentro das leis de Newton, lá da ação e reação. Então não existe uma causa presente sem uma causa o quê? Anterior. Então, para Tomás de Aquino, a causa inicial aqui é quem? É Deus. Ok? Você vai perceber que sempre o argumento final de Tomás de Aquino é quem? É Deus. É Deus. É Deus. Terceira causa. Ser necessário. Nem tudo é contingente. Existe um ser necessário. E esse ser necessário é quem? É Deus. Então, nem tudo está à deriva. Nem tudo está solto. Nem tudo não tem explicação. Então, se nem tudo não tem explicação, quer dizer então que existe alguém que criou tudo isso. E esse alguém que criou tudo isso é quem? É Deus. Então existe, dentro do terceiro argumento de Tomás de Aquino, existe a necessidade de um Deus aqui. E essa necessidade de um Deus é o que ocasiona a fundamentação do terceiro argumento. E eu quero que você note que essas 5 vias de Tomás de Aquino aqui é muito diferente do que a ideia de que muitas pessoas têm atualmente. Por que você acredita em Deus? Acredita em Deus porque Deus existe. Pronto, acabou. Simples assim. Ele trabalha uma perspectiva lógica, uma perspectiva racional. Ele vai criando premissas, ele vai criando proposições, e ele vai aliando isso a princípios lógicos e trazendo os argumentos em que ele se baseou dentro do princípio lógico, cria os argumentos e mostra: eu acredito em Deus por conta disso aqui, ó. Esses são os meus argumentos em relação à existência de Deus. Olha lá. 4. Graus de perfeição. Há seres mais e menos perfeitos. Uns são mais, outros menos, é claro. E existe um ser absolutamente perfeito, que é quem? Deus. Governança do mundo. Quem é que governa o universo? Essa ordem cósmica. Existe uma inteligência suprema que governa tudo isso. Quem é essa inteligência suprema? Deus. Então ele sempre vai terminar todas as suas premissas dizendo Deus, Deus, Deus. Ele dá a premissa lógica, ele dá o raciocínio lógico e no final ele diz o quê? Foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Essa é a teoria das 5 vias da existência de quem? Da existência de Deus. Tudo bem? Qual foi o legado então deixado por Tomás de Aquino? Base de doutrina oficial da Igreja Católica até o dia de hoje, com o tomismo, né?
Ele vai integrar a filosofia aristotélica com a teologia cristã e vai trazer argumentos racionais para a explicação dos elementos de fé. E vai manter um diálogo entre religião e quem? Entre religião e ciência, entre crença e racionalidade. Esse é o legado deixado por Tomás de Aquino. Então vamos resolver algumas questões. Vamos lá resolver algumas questões, só para a gente consolidar os nossos conhecimentos. A razão não anula a fé, assim como a fé não exclui a razão. Ao contrário, ambas caminham juntas, olha lá, ó, ambos caminham juntas em busca da verdade. Pois Deus é a fonte tanto da revelação quanto da ordem natural. Ordem natural, razão. Nesse sentido, São Tomás de Aquino defende que certos conhecimentos podem ser alcançados pela razão, enquanto outros dependem exclusivamente, olha lá, da revelação divina. A concepção apresentada no texto evidencia que, para Tomás de Aquino, a relação entre fé e razão é, vamos lá, letra A, inexistente, pois a fé ocupa lugar total e autonomia em relação à razão. Inexistente deixa a letra A errada. Letra B, hierárquica, onde a razão se submete totalmente à fé sem diálogo. Errado também, porque existia um diálogo dentro da filosofia dentro da filosofia tomista, que ocasionava esse diálogo entre fé e razão, buscando compreender os elementos da fé a partir de uma perspectiva cristã. Letra C, olha lá, harmoniosa, visto que ambas se completam na busca pelo conhecimento de quem? Do conhecimento da verdade. Pode marcar aí letra C. Sem medinho de quê? De ser feliz. Letra D. Contraditória, já que a razão e a fé pertencem a domínios opostos e inconciliáveis. Contraditória não. Errado, letra D. E letra E, exclusiva. Uma vez que a fé pode conduzir ao verdadeiro conhecimento. Questão de número 1, pode marcar aí letra C. Letra C, ok? Partiu então, questão de número 2. Olha lá na tela para você. Nas universidades medievais, o método escolástico consistia em apresentar uma tese, reunir os argumentos contrários e, por fim, elaborar uma síntese que buscava a verdade, conciliando os pontos de vista. Esse método foi amplamente utilizado por São Tomás de Aquino, que associou os ensinamentos de Aristóteles à teologia cristã. A prática do método escolástico, conforme descrito no texto, revela, letra A, o desprezo pelo pensamento lógico, priorizando o quê? A revelação. Se eu estou priorizando a revelação, eu estou priorizando o quê? Os quesitos de fé. Letra A está o quê? Certo ou errada? Letra A está erradinha. B, a busca por respostas dogmáticas, doutrinárias, sem espaço para o questionamento racional, não. Porque aqui nós vamos ter um diálogo estabelecido entre quem? Entre fé e razão. Então, letra B, certo ou errado, meu neném? Errado. Letra C, a tentativa de promover o diálogo entre diferentes saberes, articulando fé e razão. É essa aí, letra C, é o nosso gabarito novamente. Pode marcar aí sem medo de ser feliz. Essa é justamente a ideia, a proposta da filosofia medieval, tanto de Santo Agostinho quanto de Tomás de Aquino, ocasionar esse diálogo entre fé e razão, articulando os saberes entre eles. Letra D, a recusa dos saberes clássicos em prol à tradição exclusivamente cristã. Letra D também errada. E letra E, a substituição definitiva da filosofia antiga pela teologia medieval. Isso aqui está mais errado do que o Chelsea ter ganhado o Flamengo ontem. Sabe por quê? Olha lá. Substituição definitiva da filosofia antiga. A filosofia antiga vai influenciar a filosofia medieval. Com quem? Platão. Já falamos disso. Vai influenciar Santo Agostinho e Aristóteles. E Aristóteles vai influenciar quem? Vai influenciar São Tomás de Aquino. Então pode marcar aí no seu material, questão de número 2, letra C. Partiu?
Questão de número 3 já está aí na tela para você. O mundo está em constante movimento. Nada se move por si só. Sempre há algo que provoca esse movimento. Entretanto, se seguirmos essa cadeia de movimentos até a sua origem, devemos concluir que existe um motor primeiro. Ei, olha para mim. Olha o comando dessa questão. Se isso aparecer na sua prova, você já identifica que ele está falando das 5 vias de Tomás de Aquino. Então olha lá. Que existe um motor primeiro, que não é movido por nada e que dá início a todos os movimentos. Esse motor chamamos de quê? De Deus. O trecho exemplifica uma das chamadas 5 vias de Tomás de Aquino. Nesse contexto, sua argumentação expressa. Vou colocar aqui para você que essa é a primeira ideia. Essa é a primeira ideia. Então vamos lá. Letra A. A negação de qualquer possibilidade do conhecimento racional sobre Deus. Negação, letra A errada. B. A busca por provas empíricas que eliminem a necessidade da fé. Errado, porque o empirismo aqui, claro que nós vamos ter uma ideia de empirismo aqui, mas não dentro da perspectiva empírica trabalhada pelos filósofos contratualistas do período moderno. Trabalhada pelo pai. Quem é o pai do empirismo? Nós já falamos. O pai do empirismo é John Locke. Aí nós vamos ter outros filósofos que vão trabalhar com essa ideia, como Francis Bacon, por exemplo. Não é o bacon do X-Tudo, não, né? Caraca, gordo só pensa em comida, pô. Gordo é uma desgrama, né? Não é o bacon do hambúrguer, não. Francis Bacon é o cara que trabalhou também a ideia empírica. Então, ainda que existisse esse conhecimento empírico, obviamente, mas ele não era o quê? Organizado. Ele não era o quê? Sistematizado. Então a letra B está errada justamente por conta dessa questão. Vamos lá, letra C? O uso do raciocínio lógico, lindo, para justificar a existência de Deus. Perfeito. Partindo da observação do mundo sensível. E aí? E aí? Certo ou errado, letra C? Pode marcar aí sem medo de ser feliz, né, meu bebê? Perfeita. Coisa linda. Coisa linda. Letra C também. D. A defesa da ideia de que Deus é fruto da criação mental dos seres humanos. Errado. E a letra E. A substituição dos dogmas religiosos por princípios científicos. Está errado também. Então, questão 3. Letra C. Questão 4. A fé e a razão e a cultura medieval. Na filosofia medieval, especialmente aonde? Lá na escolástica. O esforço em unir quem? Fé cristã e razão filosófica contribuiu não apenas para o fortalecimento da teologia, mas também para o desenvolvimento das ciências, da lógica e da argumentação nas universidades medievais. A partir do texto e dos conhecimentos sobre o pensamento o quê? Escolástico. É correto afirmar que, vamos lá, letra A, a valorização da razão na escolástica contribuiu para a formação intelectual do Ocidente? E aí, contribuiu ou não? Claro que contribuiu, óbvio que contribuiu. Sem abandonar os princípios da fé, pode marcar aí logo de cara. Logo de cara o quê? Letra A, sem medinho de ser feliz. Pode marcar aí letra A. Olha lá. B. O método escolástico desconsiderava qualquer contribuição da razão para a fé. B está errado. C. A escolástica promoveu a separação definitiva entre filosofia e teologia. Errado. Letra D. O desenvolvimento científico foi interrompido. Errou. Durante a Idade Média por conta da fé religiosa. E a escolástica defendia apenas. Errou. Os textos bíblicos eram fontes válidas para o conhecimento. Não. A perspectiva filosófica do período medieval era unir fé e razão. Ok? Questão de número 5, última questão desse bloco para a gente poder terminar e você ir lá tomar sua água, se espreguiçar, porque daqui a pouco eu vou voltar e eu vou voltar com os principais filósofos do período moderno. Então vamos lá, última questão. A síntese entre fé e razão, realizada por Tomás de Aquino, não apenas foi fundamental para a filosofia cristã, mas também influenciou o pensamento ocidental, mostrando que os campos da crença religiosa e da investigação racional podem o quê? Podem dialogar, desde que cada um reconheça seus próprios limites e competências. Com base no texto, percebe-se que a proposta de São Tomás de Aquino, vamos lá, letra A, rejeita, errou, né? Qualquer influência da razão no campo da fé.
Letra B errada. C, ou letra A errada. B, afirma que a fé deve ser provocada cientificamente. Não, é errado. Fé é fé, razão é razão, elas se unem aqui em muitos aspectos, mas a fé ela não é provocada pela razão. Então, professor, a fé é provocada por quê? Pela crença, pelo crer, pelo acreditar. C, defende a separação radical entre saber religioso e o saber filosófico. Errou. Demonstrar que é possível estabelecer uma relação de complementaridade, de complemento entre fé e razão. Letra D. Pode marcar aí, meu bebê. Pode marcar aí. Sem medinho de ser feliz. Letra D. E letra E. Coloca a razão como única fonte válida de conhecimento destacado da fé. Errou também. Com isso nós terminamos então mais essa aula sobre filosofia medieval, agora trabalhando minuciosamente os principais filósofos. Na nossa primeira aula nós trabalhamos todos os períodos de forma ampla, de forma abrangente. Agora nós estamos vendo de forma minuciosa todos os detalhes para que você se sinta cada vez mais preparado para a sua prova. Então, beijo do gordo, até a próxima. Fica aí, não sai não que daqui a pouco eu volto. Um abraço.